Já estamos de volta ao vivo com o nosso ACAPS Podcast, no nosso segundo dia de ACAPS Trade Show, aqui no pavilhão de Carapina. Para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, boa tarde. Fique à vontade para participar com a gente, interagir, mandar o seu recado através da nossa transmissão online, através do nosso Instagram e também do nosso YouTube, no canal oficial da ACAPS. É um prazer contar com a sua audiência nesta quarta-feira, no nosso segundo dia da 36ª edição da ACAPS. E a gente falando de diversos assuntos que envolvem o universo do varejo, supermercadista aqui do Espírito Santo. Mas a gente fala de muitos assuntos, viu? Acabamos de falar sobre a gestão tributária nos supermercados. Hoje, Olivier Anquier já passou por aqui também falando de panificação. E agora, o tema é felicidade e bem-estar no trabalho. Equipes motivadas e produtivas. E aí eu vou perguntar pra você. Você está feliz no seu trabalho? Você está motivado no seu trabalho? Você está trabalhando com alegria? Para isso, a gente tem aqui os nossos convidados, ele que é da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Fernando Piva. Seja muito bem-vindo, Muito Fernando. obrigado, boa tarde. E também com a gente a gerente de segurança do trabalho do SESI Espírito Santo, dona Kenny Sattler. Seja bem-vinda. Obrigada. A boa Carol tarde. trabalha feliz, né? Você percebeu? A felicidade essa está introdução? aqui. Rosto. Ela trabalha feliz, olha só. Gente, eu começo perguntando para vocês. Eu posso afirmar com categoria assim que quem trabalha feliz rende mais, é mais produtivo? Vamos lá, quem começa? Posso? Pode, Então tá. fica à vontade. Quem trabalha feliz trabalha mais produtivo, né? Olha só, a pessoa que é na alegria radiante, né? A gente tem vários estudos, né, que trazem aí e apontam para uma forte relação entre felicidade, bem-estar no trabalho e produtividade, né? Você é muito mais produtivo quando você está feliz, porque a felicidade é contagiante, por exemplo, no atendimento ao cliente. Né? Então, a pessoa que trabalha num ambiente saudável, que é um ambiente que se preocupa com o bem-estar, ela vai ser mais criativa, ela vai trabalhar com mais atenção, mais conexão, mais centrada. Então, ela vai atender um cliente melhor, ela vai se sentir à vontade, né, Kênia, para propor novas ideias, né, porque o ambiente é saudável, né, onde ela está ali se desenvolvendo as suas atividades. Isso aumenta, inclusive, a reputação da empresa, né? Porque uma empresa, uma organização que trabalha com colaboradores e colaboradoras felizes é uma empresa que chama a atenção no mercado, né? Tem um diferencial, pode ter, inclusive, não só chamar a atenção de novos talentos, mas também de parcerias, de fornecedores. Tem alguma coisa diferente naquela empresa, vamos lá fechar um negócio com eles, né? Trabalhadores felizes são trabalhadores mais presentes, então isso pode também fazer com que há uma redução do absenteísmo, do presenteísmo, enfim, né? Inclusive até redução de acidente de trabalho, né? Quem trabalha mais feliz trabalha mais atento, mais conectado. Então, assim, eu acho que podemos afirmar, né? A gente pode afirmar assim que há uma relação entre felicidade, bem-estar no trabalho e produtividade. Não, Kenny, eu já vou quebrar protocolo. Eu sei que as meninas passam para vocês roteiro, a gente negócio vive de pergunta. Eu não comigo por A gente vive quebrando protocolo. A gente vai no ao vivo aqui no improviso. Como identificar que uma pessoa é feliz ou ela está feliz no trabalho? Porque às vezes é muito comum a gente falar assim, eu tô feliz, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho minha casa, eu tenho meu relacionamento, eu tenho meus filhos felizes, educados, com saúde, né? Mas quando eu chego no meu trabalho, eu não me sinto motivada, eu não tenho a mesma energia que eu tenho em outros lugares. Como a gente consegue levar essa felicidade para o trabalho? De que forma a gente consegue identificar se a gente está ou não feliz no trabalho? Não é uma pergunta de milhões essa, uma né? pergunta de milhões. A gente precisa primeiro Jornalista, né, amores? falar um pouquinho sobre a felicidade, né? A felicidade é um conceito que a gente precisa entender como uma satisfação profissional. Então, ela está relacionada ali a alguns aspectos, por exemplo, como a rotina do meu trabalho, como a forma como eu me relaciono interpessoalmente com os meus colegas, como o estímulo que eu tenho para executar ali as minhas atividades diárias. Então, assim, eu consigo perceber se uma pessoa está feliz se ela cumpre esses requisitos. Ela é uma pessoa que ela se relaciona bem, né, com os seus colegas, ela está sempre ali numa prontidão
num movimento que é colaborativo e não competitivo, que é muito, né, comum no ambiente de trabalho, e é o protocolo que a gente vem quebrando justamente com esse aspecto aí da felicidade. Então, assim, a gente precisa estar atento ali a alguns cenários, por exemplo, rotatividade, turnover, absenteísmo, né? As faltas ao trabalho já vão ali dar indícios de alguma coisa que não está legal, caminhando como deveria. Então, a gente precisa ter um foco ali de atenção para reverter isso. E aí, assim, a gente tem que entender hoje que a visão, assim, do capital humano ela é muito importante, porque hoje a empresa que não entende, né, que o seu desenvolvimento ali do profissional, a atuação do profissional não está conectada diretamente com o sucesso da empresa, ou mesmo até o fracasso mesmo, né? Essa empresa ela não vai para frente, então ela precisa investir em movimentos ali de engajar o trabalhador, de motivar para que a gente tenha essa felicidade e essa produtividade que está linkada lá na primeira pergunta, não é mesmo? Sim. E a gente tem diversos estudos já que apontam justamente que esse trabalhador feliz ele vai ser mais produtivo. Então, ele além de ser produtivo, ele está menos propenso a sofrer um acidente de trabalho, que a gente sabe que vai ter, né, uma reverberação e uma repercussão muito forte dentro da empresa. E ele também vai ser um trabalhador mais rentável, porque ele vai conseguir atingir ali suas metas com mais facilidade, os objetivos, caminhar ali para um propósito junto com a empresa. É interessante isso, né? Porque a felicidade não brota do nada, né? Num ambiente de trabalho, a gente parte do princípio que as organizações estão fazendo o dever de casa, Sim. né? Então, investindo em processos, em sistemas, em estrutura. E aí, quando a gente fala em estrutura, não é só colocar uma sala colorida com jogos, com snacks e puffs, etc. Sexta-feira acabar o expediente 4 horas com uma cervejinha. Isso também ajuda, Isso né? propicia. Não propicia, mas a gente está fazendo aqui uma reflexão de algo mais estrutural, né? Vai além disso, né? Desses Das benefícios. aparências, né? Líderes, de que forma eles podem executar um papel para trazer essa felicidade para o ambiente com seus colaboradores? Porque é muito comum a gente ouvir que o meu ambiente de trabalho é legal, mas o problema é meu chefe, meu líder, não sei o quê, As pessoas pedem demissão do chefe, não da empresa. Exato, né? exato. Exatamente. De que forma e qual o papel do líder da felicidade, ou de que forma o líder pode melhorar e pode proporcionar um ambiente de trabalho mais feliz? Quer começar? Começa. Você Bom, que sabe, bora. vamos lá. você tocou num ponto que é fundamental, né? A empresa que ela está buscando a felicidade, que é esse contexto que a gente está falando tanto hoje, que a gente precisa realmente, né, promover, ela tem que investir em programas de qualificação dessas lideranças. Porque o papel do líder ali, ele é fundamental pro engajamento da equipe. O líder ele é aquela figura que ele é responsável por estimular mesmo para que as pessoas elas consigam caminhar dentro de um propósito, alcancem ali as metas, os objetivos, né? Mas que elas se sintam motivadas. Então, esses líderes eles precisam estar muito bem instruídos para que consigam levar essas pessoas para essa direção. E aí eu diria que assim, é um papel fundamental promover aqui a mentalidade, né, Fernando, positiva. A gente sabe que essa mentalidade positiva, essa energia alta, esse estímulo, ele vai fazer com que a gente consiga avançar em alguns patamares, né? Se eu tenho já ali, né, algum líder que está minando esse processo, que está com essa energia negativa, já está naquela vibe, não vai dar certo, não funciona assim, isso desestimula toda uma equipe de trabalho, né? Isso faz com que as pessoas possam ali estar com uma sensação de que não pertencem àquele movimento da empresa. Isso vai levar a uma infelicidade, vai levar a uma baixa produtividade também. Então, a figura ali da liderança ela é fundamental assim, nesse processo. E aí é preciso realmente que tenha toda essa instrução, né, nesse sentido, porque hoje tem vários contextos que a gente precisa trabalhar, né, em relação à inclusão, diversidade, o respeito, o acolhimento, segurança psicológica, porque essas pessoas precisam ter um ambiente propício para falar, para se expressar, para ser ouvidas, sem ser criticadas, mas sim entendendo o que é preciso, né, para a gente conseguir avançar nos desafios que são impostos hoje. É uma resposta de milhões essa Você também. fica Vamos lá, completíssima.
E é importante destacar também os diversos níveis de liderança, né? A gente está falando muito aqui da liderança imediata, que precisa, né, investir no desenvolvimento da equipe ou proporcionar um ambiente de desenvolvimento para essa equipe ou para essas equipes, feedback constante, a comunicação aberta e transparente. E aí a gente pode subir isso para diversos níveis de liderança, né? Então, dentro de uma organização, se a minha liderança maior não comprar essa ideia, né, de desenvolver um ambiente de bem-estar, as coisas tendem a ficar um pouco mais complicadas. Então, cada um no seu papel, né, desdobrar isso nos diversos níveis da organização, né? Vamos trazer essa conversa aqui para dentro da CAPS, quando a gente fala de supermercados do meio do varejo. Hoje, mais cedo, na primeira entrevista, no primeiro podcast que a gente fez, a gente estava conversando com um dos diretores da CAPS, que é o William Carone, que também faz parte, né, do Grupo Carone, um dos diretores do Grupo Carone, e ele estava falando justamente da dificuldade de preencher vagas. Né? O mercado, muita gente reclama que está desempregado, que é falta de emprego e nananã. E, por outro lado, a gente vê vagas. A gente escuta falar que o mercado tem vaga, que tem oportunidade. E aí a gente esbarra nessa... Né? Na conta que não está fechando. Nessa conta que não está fechando. Tem vaga, mas tem gente reclamando que está desempregado, tudo bem. De que forma essas pessoas hoje buscam os seus postos de trabalho? E quando a gente fala de supermercado, a gente tem que levar em consideração que é um ambiente de trabalho que você tem que lidar com trabalho aos finais de semana, você trabalha feriado, quando os seus colegas estão descansando, muitas vezes você está trabalhando, quando a sua família está confraternizando, muitas vezes você está trabalhando. Isso também tem que ser levado em consideração no ambiente de trabalho? Eu acho que sim, né? Eu acho que essa equação eu gosto de chamar de gestão de expectativa, né? Eu tenho vagas aqui que não são preenchidas, eu tenho pessoas aqui que estão procurando uma colocação, e o melhor dos mundos é quando isso se casa, né? E uma vez que eu estou concorrendo a uma vaga com esse perfil, o contratado... Você já entra sabendo. Já entra sabendo. Eu já Exatamente. tive experiência de trabalhar em ramo varejista. Não era diretamente na operação comercial, era na contabilidade, mas tinha um reflexo, Claro. né, de todo sábado trabalhar de 8 a meio-dia, né? Porque a loja funcionando ali final de semana. Perfeito. Então, assim, eu entrei sabendo. Né? Quando eu entendi que aquilo ali, para minha realidade, não casava mais, aí eu fui buscar outras coisas, Perfeito. né? Então fui para uma outra experiência. Então eu acho que as pessoas precisam fazer o seu desenho de carreira e entender se aquilo é para ela ou não, Sim, né? exatamente. Conheço pessoas que trabalham no ramo varejista e amam, né? Mesmo sabendo dessas questões que É aquela são... história, você já entra sabendo. Já entra sabendo. Agora, Kenny, a que você atribui esse perfil, principalmente agora falando um pouco dos jovens, esse perfil que os jovens hoje estão buscando, ou talvez não estejam buscando, como é que eu posso dizer? De abraçar, de vestir a camisa da empresa. Hoje a gente vê muita... o jovem entra, daqui a 6 meses ele recebe outra proposta, ele está em outra empresa, daqui a pouco ele troca de empresa, daqui a pouco ele troca de corporação, e daqui a pouco ele já quer entrar no mercado ganhando 200 mil reais. É isso mesmo. E aí ele não está nem preocupado, talvez, com a felicidade no ambiente de trabalho, no bem-estar. Ele está preocupado com o bolso dele, né? A que a gente pode levar isso em consideração? Então, mesmo preocupado com o bolso, né, a gente sabe que essa parte financeira pesa Claro. muito, né? Mas a gente precisa, sim, enquanto empresa, para reter esses talentos, ter clareza nessas estratégias que a gente colocou. É o senso de pertencimento, Sim. é o senso de propósito, né? Essa felicidade, ela não é voltada só para o aspecto financeiro, ela é voltada para o cuidado, né? A gente tem que entender que hoje o mundo está mais acelerado, a tecnologia está aí, veio, né, para mostrar que a gente precisa também se adaptar em muitas coisas, mas essa empresa que consegue mostrar para essa pessoa, porque aí a gente está falando de necessidades que são humanas, que é o cuidado, a proteção, né? Linkando ali com os objetivos da carreira profissional, essa empresa vai conseguir reter também esse jovem. Então, precisa ter esse senso de significado,
com a realização, né? Ou autorrealização Sim, ali. sim. E aí, isso precisa estar muito claro, né? As empresas, elas precisam ter outros benefícios que vão além do aspecto financeiro. Por exemplo, as condições de saúde e segurança que precisam ser verificadas, né? Sim. A gente precisa ter programas de saúde, programas de segurança, com ações que vão também trazer um bem-estar, que é o que hoje a gente quer. A gente quer trabalhar bem, quer se sentir seguro, quer se sentir cuidado. E a gente tem um ponto também que é fundamental do Eu queria que você exemplificasse uma ação, por Sim. exemplo, de saúde e segurança. Por exemplo, a gente tem programas de gerenciamento de riscos ocupacionais que a gente vai olhar todo o cenário, né, dos ambientes de trabalho, as atividades que são realizadas ali, para a gente avaliar os riscos e implementar medidas de controle, né, sugerir essas medidas e implementar. Essas medidas, quando são implementadas, elas vão diretamente atingir ali a questão do acidente de trabalho, porque a gente vai ter uma redução e a gente também vai ter um bem-estar, uma promoção da saúde associada ali. Então, essas ações são muito importantes. A gente tem aí, por exemplo, ginástica laboral, Sim. a gente tem campanhas de vacinação, a gente tem bons programas de capacitação, que tudo isso é fundamental para que ocorra essa construção do ser que a gente está falando integral. Né? É o profissional e o pessoal andando juntos para que a pessoa esteja ali completa na sua saúde, né? E também se sinta segura. Mas um ponto fundamental também é essa questão da servidão que eu queria trazer, porque nós, né, enquanto seres, a gente precisa ser cuidado e a gente precisa sim, se sentir útil. Então, se eu não entender dentro da organização meu papel, né, por que eu estou ali? Por que eu desenvolvo aquela atividade? Por que aquela atividade é importante? Eu não vou ter esse senso de utilidade. Então, alguma coisa ali vai ficar faltando nessa balança. E é isso que essa felicidade que a gente está trazendo, ela busca ali suprir para que tenha realmente, né, essa pessoa ela consiga realmente estar de uma forma integral ali dentro do trabalho e feliz e produtiva. E temos um desafio, né, Kenny? Porque hoje a gente tem aí visto que as organizações estão contando em seus quadros com 5 a 6 gerações diferentes, né? Na Europa, Sim. já 8 gerações diferentes trabalhando no ambiente organizacional. Então, o que é importante para uma pessoa, por exemplo, da geração X, não é tão importante para um milênio ou para uma geração Z, né? Então, talvez as empresas vão ter que entender esse movimento e desenvolver programas e até benefícios diferentes para as pessoas, né? Mais individualizados, Mais né? individualizados, porque a gente vive nessa questão, o que é personalizado para mim tem mais valor, né? Então, e mostra o cuidado da organização, falar, pensei nessa possibilidade, esse pacote de benefícios para mim não é minha cara, gostei desse daqui, tá tudo bem, né? Então, E vamos desafios lá, né? diferentes, Desafios conforme o perfil, diferentes de né? carreira, né? De carreira de também. tudo mais. Então, assim, tem um cenário vindo aí para as organizações e que a liderança, né, de todos os níveis, as organizações vão ter que aprender de como a gente se prepara para isso, né? Perfeito. Estudos mostram que colaboradores felizes se sentem conectados aos objetivos da empresa, participam ativamente de projetos, contribuem com ideias para melhorias e são mais produtivos. Que iniciativas das empresas são importantes nesse sentido para poder colocar esse colaborador cada vez mais participativo na empresa, Kenny? A gente falou um pouquinho, né, de algumas iniciativas já. Uma delas é você realmente investir em programas de qualificação de liderança. Isso é o ponto fundamental, e isso em todas as esferas de liderança, em todos os níveis, né, que a gente falou, porque se você não tem ali essas lideranças comprando toda essa estratégia, isso não vai ser efetivo dentro da empresa. E aí a gente parte para algumas ações, por exemplo, os programas de segurança que eu mencionei, de programas de segurança e saúde, que vão lidar diretamente com essa relação de redução de absenteísmo, redução de acidentes de trabalho. E pensa assim, imagina uma empresa que tem lá um colaborador dando atestados, né, e tem lá um índice alto de absenteísmo.
Imagina você implementar ações, programas que vão fazer com que essa pessoa não tenha mais essa falta ao trabalho e mais, ela queira ficar no trabalho, porque a gente também quer reter os talentos. A gente quer que essas pessoas permaneçam. Então, criar esse ambiente seguro e saudável é fundamental. Ter clareza, como eu falei antes, nas estratégias, no propósito é fundamental também. As pessoas precisam entender por que estão ali, por que fazem o que fazem e como é que elas contribuem para isso, né? Então, esse senso precisa existir e, como eu falei também, é preciso ter um ambiente de escuta ativa. Perfeito. Nós estamos lidando com pessoas, as pessoas têm as suas necessidades que são individuais, né? E a gente precisa estar sempre trabalhando essa escuta ativa, tendo um ambiente ali adequado, que promova essa segurança psicológica para que a pessoa possa falar, né? Que não tenha outros aspectos, por exemplo, de assédio. Então, a empresa precisa também cuidar dessa vertente, que hoje é uma questão legal. Sim. E a gente tem que entender que a gente precisa respeitar a diversidade e a inclusão. Né? Hoje a gente tem nas empresas públicas muito diferentes, como a gente colocou, né? E o respeito ele é fundamental para isso tudo acontecer. A gente podia fazer um podcast só sobre diversidade e inclusão. Eu amo falar sobre isso também, é maravilhoso. É interessantíssimo mesmo. Muito interessante. Importante. Mas bom vocês terem falado nisso também, porque agora a gente esbarra no outro assunto e pra gente encerrar, a gente ficaria horas aqui no papo, né? Tá ótimo. Ficaria. Porque a gente sabe que isso aqui é o mal do século, né? O tal do telefone celular, principalmente das redes sociais. Sim. E é muito comum, a gente hoje em dia escuta falar muito, porque eu vi na rede social tal, o ambiente do trabalho do coleguinha, todo mundo trabalha feliz. Porque na empresa tal eles postam que isso e aquilo. De que forma as empresas podem usar essas ferramentas de tal forma que isso não prejudique o desempenho desse colaborador de uma forma que ele compare o ambiente de trabalho dele com o outro. Porque a gente sabe que a tecnologia está aí, a tendência é ficar cada vez mais aflorada dentro das empresas, com os colaboradores. Então, assim, a gente sabe que esse universo aqui é fictício, né? Nem tudo que você vê, você acredita. Mas tem muita gente que compra a ideia, né? Então, de que forma as empresas podem usar as ferramentas digitais a favor deles para esses colaboradores? Eu gosto de dizer que investir na felicidade não é social, não é uma caridade, vamos dizer assim, como, né? Não, vou investir por aqui, não é filantropia, né? Bem lembrado, né? Eu acho que investir em felicidade e bem-estar, que passa muito pela questão da diversidade e inclusão, que a gente esbarrou várias vezes aqui, né? Também os desafios das equipes multigeracionais, enfim, tem muitos aspectos aí. Trabalhar tudo isso, e aí inclui também as redes sociais nesse bojo, é estratégia. Deixou de ser filantropia há muito tempo, né? Deixou de ser vender a marca de uma empresa boazinha, vai muito além disso, e aí esbarra nas questões de propósito, de pertencimento e tudo mais. E aí você falando isso, eu estava lembrando, de vez em quando o TikTok me mostra... Você é geração TikToker? Não faço dancinha, mas tô lá olhando o conteúdo, né? Tô lá olhando o conteúdo para... E aí de vez em quando o TikTok me mostra uma determinada equipe de marketing de uma determinada empresa, que eu não vou fazer um merchan aqui, que eu falo, cara, eu quero trabalhar nesse lugar. Meu sonho é trabalhar nesse lugar. E nem é aqui no Espírito Santo. Eu falei, cara, é muito legal trabalhar nesse lugar. Mas, por outro lado, o lado racional aqui, né, vem trazendo, falando assim, nem tudo é o que está sendo mostrado. Então, a gente tem que ter a consciência de que a gente gosta de mostrar o que é bom. E não tem nada de errado nisso, né? Exato. Mas que para tudo na vida, né, gente? Tem os bônus, os prós e contras, os bônus e os ônus. Não existe, né, ambiente de trabalho 100% perfeito. A gente sempre tem o que melhorar, né? Então, não vejo problema nenhum, né? Mas acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Tem aqui os nossos, como a gente costuma falar no linguajar de recursos humanos, tem os nossos gaps, né, para a gente trabalhar, né, as nossas possibilidades de desenvolvimento, né? Porque se tivesse tudo pronto, não ia precisar da gente, né? Claro, com certeza. A gente, enquanto tem coisas a desenvolver, a gente tem um papel aí para trabalhar, né? Kenny, para a gente encerrar, como que está esse efeito pós-pandemia
porque a gente sabe que a pandemia foi um desafio muito grande para as empresas, né? Demais. Sim. No que falar de bem-estar e felicidade dentro do trabalho. Esse movimento, né? essa turbulência causada pela pandemia está diminuindo? Como é que está esse equilíbrio emocional dentro das empresas? Então, na verdade, a gente retomou, né, o processo produtivo, mas a gente teve algumas situações que foram aceleradas, não só com a pandemia, mas o próprio movimento digital que a gente está comentando aqui. E uma delas é a questão da saúde mental, né? Hoje eu entendo que a gente está mais maduro pós-pandemia, Sim. porque a gente consegue ter um olhar um pouco mais ampliado para várias questões que até então na pandemia a gente talvez estivesse mais limitado, e empático né? também, né? Um olhar mais empático né? também. Mas a gente precisa olhar para a questão da saúde mental, né? Porque aqui a gente está falando de um Brasil que é o mais ansioso do mundo. Então, essas relações de transtornos psíquicos, elas afetam, né, o trabalho e a nossa relação como pessoa mesmo, né, Sim, individual. sim. E hoje eu acho que é um desafio que a gente tem aí colocado para as empresas para que a gente possa cumprir. Então, como é que a gente consegue também fazer isso? Se cercando de bons programas que a gente falou, a gente desenhando muito bem essas atividades, né, que são feitas pelos trabalhadores, trazendo isso, né, de uma forma mais clara e tendo um bom planejamento para que a gente não tenha ali essas condições de picos de estresse ali sendo, né, colocados que vão afetar e vão desencadear outros problemas aí psíquicos, né? Então a gente tem muitas ações que a gente pode trabalhar hoje, ações que, né, voltadas para a ergonomia, que tem o foco, né, na adaptação do trabalho ali para o indivíduo. Então, assim, a gente precisa hoje ter esse olhar. Mas eu vejo que a gente amadureceu muito. Sim. A gente está num caminho hoje em que as empresas estão buscando mesmo se tornar mais competitivas. Sim. E essas que buscam isso, elas investem em felicidade. A gente vê que hoje tem empresas aí com diretores da felicidade, gerentes Sim. de felicidade, cargos novos que estão com esse olhar específico Ó, que legal, para que essa bacana. situação. Justamente por entender que a pessoa precisa estar bem para ter uma produção Pra produzir, esperada né, gente? ali. Produzir. Que é o que a empresa precisa Sim. ali, né? E um indicativo muito legal de que as empresas estão com esse olhar para essa temática é que lá na BRH eu coordeno o Prêmio Ser Humano, né? Que é o prêmio, o principal prêmio na área de gestão de pessoas. Tem as suas edições estaduais e a edição nacional. E a cada ano que passa, o tema saúde mental, bem-estar no trabalho, felicidade no trabalho, vem aparecendo com muita recorrência Mais entre os evidência. trabalhos finalistas, né? Então, isso é muito legal. Ou seja, tem gente fazendo um trabalho bacana aí, tem gente sendo premiada e reconhecida, bom, isso nos enche de felicidade. Isso Né? mesmo. De felicidade. Felicidade. Isso mesmo. Fernando, Kenny, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Acho Nós que a gente que ficaria agradecemos. aqui horas Eu que batendo agradeço. papo, Nós que né? agradecemos. É verdade. É sempre bom a gente falar e a gente deseja que os colaboradores continuem sempre felizes no trabalho, né? O que a gente espera, tanto dos Isso. colaboradores quanto das organizações, Vamos né? investir Muito nisso como bem. uma estratégia de Com negócio. certeza, Isso com é certeza. importantíssimo. Muito obrigada pela presença e pela Eu que contribuição. agradeço. Nós que agradecemos. Gente, obrigada. Daqui a pouco tem muito mais conteúdo, tem muito mais a CAPS Podcast. Num instantinho só a gente está de volta.